Beleza, Carlos? Como prometido, estou aqui para gravar o feedback para a sua legenda. Ó, conforme eu já disse para você por texto, eu achei umas sacadas muito boas. Eu vou até apontar algumas aqui e alguns erros muito clássicos de quem está começando. Então, assim, eu vou comentar. Eu não vou esgotar a legenda, não, tá? Não vou esgotar. Vou focar no principal primeiro, nos principais pontos que você precisa se atentar. E conforme você evolui, o tempo passa, a gente vai afunilando mais. Eu vou ficando mais exigente, mais detalhista. Beleza? Então vamos lá, vamos por partes. Vamos começar aqui. Ó, quando aparece letreiro assim, ó, For Children, Our Choice, letreiro, placas, escrito, a gente sempre coloca na legenda em maiúsculo. Beleza? Por isso eu coloquei aqui, ó. Bruna. Aqui embaixo é a minha revisão. Em cima é só a legenda. Bruna. Tá vendo? Perceba que tá diferente. Beleza? Então vamos lá, por que eu não coloquei tudo? Eu coloquei o principal, nossas crianças, nossas regras. Essa parte de baixo eu não coloquei. Primeiro que não ia caber, ia ser 4 linhas aqui, né? Desnecessário. Isso aqui já resume bem a mensagem. E ainda por cima ressoa com a população brasileira, porque a gente fala, aqui tem meu corpo, minhas regras. Nossas crianças, nossas regras. Então, só dessa frase servir para esse contexto, ela ressoar bem, porque ela é mais ou menos convencional, a estrutura dela, nem precisa colocar o resto. Brunei, which is Ó, Brunei, de maioria muçulmana. Tirei só populacional aqui. Essa palavra aqui, ó, não tá errado, tá? Ela é apenas desnecessária aqui. Brunei de maioria muçulmana, é a mesma coisa que maioria populacional, ok? majority Muslim, is introducing Questão de ser econômico. strict new Islamic laws that make gay Ó, que torna o sexo gay punível por apedrejamento. Você seguiu a estrutura do inglês aqui, né? Então você veja que eu melhorei aqui, ó. Que pune sexo gay com apedrejamento até a morte. Percebeu que fica muito mais natural? Talvez se você ler em voz alta você percebe que ficou mais natural. sex punishable by stoning to death. Under the new laws, individuals Ó, beleza. Vamos lá, ó. Você tem que prestar muita atenção nisso, tá? Não só você, mas também o Márcio, o Marcinho. Ponto final, tá? A pontuação na legendagem obedece a mesma pontuação da regra gramatical normal de livros, matérias, jornais, etc, tá? Então, ó. Blá, 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 por apedrejamento até a morte. Ponto final. Ponto final. Começou a próxima linha, letra maiúscula, beleza? Se eu não me engano, esse erro se perpetua na legenda inteira, aparece em várias partes. Então, já coloca na sua prioridade. A próxima legenda, ponto final, no lugar certo, e letra maiúscula para começar a legenda, tá? Islamic laws that make gay. Under the new laws, individuals accused of certain. Ó, essa aspas aqui ficou boa, tá? Tá correto. É uma boa prática, porque quando ele... Perceba o tom de voz, olha o tom de voz. Under the new laws, individuals accused of certain acts. Of certain, ele dá uma ênfase. Com a voz, ele dá uma ênfase. Como a gente está passando para o texto, para a legenda, a gente tem que dar uma ênfase de outra forma. No caso, as aspas. Pode ser aqui, beleza? Essas aspas, ele está indicando com essas aspas e com esse tom de voz que ele está usando essa palavra que saiu da boca de outra pessoa. Então não é uma palavra que ele, não é ele que designou esses certos atos, e sim outra pessoa. Ele está se apropriando da palavra, entendeu? Ó, vamos lá, tem um erro de conjugação aqui, ó. Segundo a nova lei, blá blá blá, serão culpados se confessarem ou se alguém os entregar. Foi como eu fiz aqui, né? Você tinha colocado, ó, serão culpados se confessam ou alguém testemunha. Ó, serão culpados se confessam ou alguém testemunha. Ficou estranho aqui. Então, serão culpados se confessarem ou alguém os testemunhar. Ou os entregar, melhor ainda, né? Em português, melhor dizendo, entregar. Aí, ponto final, letra maiúscula. Lesbian. Ó, sexo lésbico é penalizado de forma diferente. Tá? Esse erro é clássico. O Cassiano também, ele tinha bastante esse erro, acho que até hoje ainda. Acho que ele esquece do artigo.
Porque em português, às vezes você tem que explicar um artigo que não está explícito no inglês. Present. Lesbian sex Então, o sexo carries lésbico é penalizado de forma diferente. different 2 pontos. Como? penalty of 40 stroke 40 chibatadas ou prisão de até 10 anos. Eu entendi o que você fez aqui do e ou. Só que isso não é na prática na legenda, tá? Essa barrinha aqui a gente não usa, ok? Pelo menos aqui nós não usamos. É um padrão. Então você tem que optar por um e ou outro. Ou. Tá, eu sei que ele disse e ou, eu sei disso. Só quero dizer que na legenda tem que optar por um ou outro, ver o que fica melhor, tá? of the cane and or a maximum 10 years in jail. So lenient. Ó, leniente. Vamos lá. Não tá errado. Não tá gramaticalmente incorreto. É questão de escolha, tá? Eu coloquei muito gentil porque eu já estava revisando aqui mesmo. Mas assim, So lenient. percebo que ficou muito mais convencional. Eu consigo imaginar um jornalista como o Bernardo Kister ou Nando Moura falando isso. Ó, pois é, muito gentil. Com ironia. Mas eu não consigo imaginar um deles falando tão leniente. Entendeu? Talvez ele poderia dizer muito leniente. Talvez ele diria tão gentil, mas tão leniente não. Beleza? I'm just glad that progress. Então, letra maiúscula. I'm just glad that progress. Ó, estou contente que os progressistas ocidentais estão nas ruas. Que eles estejam, tá? Que, pensa assim, ó, toda vez que aparecer esse que, deixa eu tentar explicar da maneira simples, porque é meio instintivo para mim, eu nem sei a regra correta assim explicar. Mas sempre que tiver essa palavra que antes, o verbo vai ficar no subjuntivo. Tipo assim, estejam nas ruas, não estão. Estão é indicativo. E subjuntivo é estejam. Mas estou contente que os progressistas estejam nas ruas. In the West are out on the streets marching. Ó, a palavra draconiana, o povo sempre fala draconian, né? Isso é uma convenção que eu vou falar, tá? Não tô falando que tá errado. Isso aqui tá certo, tá correto, absolutamente correto. Eu só estou dizendo que aqui entre nós, entre as práticas que já adquirimos em todos esses vídeos, mais de, sei lá quantos, mais de 100 que já fizemos, a gente optou por não usar a palavra draconiana, porque ela não é tão comum em português. E, enfim, a gente decidiu que não estava ressoando bem, entendeu? Então por isso usei outros adjetivos aqui, ó. Against such vile draconian homophobia. Against such vile draconian homophobia. Homofobia. Então vile ficou como cruel e sem misericórdia o restante do que ele disse. Agora perceba a naturalidade disso. Essa homofobia cruel e sem misericórdia. Homophobia. Right. Ó, esse right não está exatamente errado. Questão de escolha. Mas perceba como isso não é mesmo. Ele disse right. Beleza, ele disse right, certo. Mas perceba como esse right se traduz melhor por essa frase inteira aqui. Right. Não é mesmo? Concorda comigo? Right? Ó, você colocou aspas? Não precisa colocar, tá? Quando alterna o falante, a gente não coloca aspas, travessão, nada. Quando for usar outra versão, eu vou mostrar como é que é o exemplo, tá? Quando chegar nesse caso. Ó, traduzir a plaquinha aqui da menina, viu? Oh, but that's just Ó, isto, ó, maiúsculo, ó, isto e isso. Cara, eu já falei isso no vídeo anterior, mas não sei se você viu. Lá dos primeiros, se eu gravei de feedback. Quando eu falo isso, eu me refiro a algo que eu já mencionei, que já está no assunto, que eu já coloquei na roda. Isso. Agora, isto é algo que eu ainda vou mencionar, que está adiante no meu discurso, ou para o qual estou apontando o dedo. Então, isso que eu disse é uma regra. Entendeu? Isso. Isso porque eu já disse no passado, acabei de dizer, certo? Já foi mencionado. Isso. Isto, quando você... Ó, tô apontando o dedo aqui para gesticular. Isto é quando você aponta o dedo para alguma coisa que está na sua frente ou
você está indicando algo que você ainda vai dizer. Entende assim? Isto com T é sempre o que está na frente. Isso com 2 S é o que está atrás. Beleza? Então vamos lá, só você entender o raciocínio. Mas isto é somente um caso isolado. O que é um caso isolado? Ele está falando disso aqui, ó. Entendeu? Ah, isso daqui, isso de que eu já falei, que eu já mencionei, não é assim em todo lugar. É só um caso isolado. Então, isso daqui para trás, beleza? Por isso que eu troquei aqui, ó. Isto, por assim, né? Mas na verdade é isso. Ó, isso é só um caso isolado. Example, it's not like this is a regular occurrence, right? Oh. But at least progressives who do go out and march against Ó, do go out. pelo menos os progressistas que manifestam não, que se manifestam ou que protestam. Então, eu optei por protesto porque eu acho que combina mais com as legências que já fizemos falando de protesto e não manifestação, tá? Então, os progressistas que protestam ou que se manifestam. Agora, que manifestam não está correto, ok? Em português está errado aqui. A march against the execution of gay people in Islamic Correto. countries aren't confronted and intimidated by Antifa leftists. Aren't confronted and intimidated by Antifa leftists. Ó, se eu não me engano, antifascista aqui com hífen tá errado, tá? Eu não tenho certeza, tenho que pesquisar, mas o ponto não é esse. Eu quero falar aqui que ele falou da Antifa e por que eu mantive o nome da Antifa aqui, o acrônimo, tá? Porque Antifa já existe no Brasil, a gente já vê pipocando no Facebook aí, universidade e tal. Então, esse universo nosso, que esse vídeo vai alcançar, seja quem seja contra, quem seja a favor, que seja, esse vídeo tem a tendência a viralizar. Todo mundo ou já sabe ou vai saber o que é Antifa, entendeu? Então, assim, não precisaria explicitar aqui antifascista e tal. Bastava manter Antifa, tá tudo certo, ok? Right? Oh, but at least when there's an LG... Letra maiúscula. Ó, essa foi boa, tá vendo? Mas pelo menos quando tem manifestação LGBT, aqui manifestação já cai melhor que protesto. Percebe? LGBT march. Muslim leaders don't make complaints about their banners being... Ó, aqui também ficou bom. A aspas ficou boa. Percebi que você pegou bem o tom de voz, né? Isso é muito bom, cara. Sempre presta atenção no tom de voz dele para saber onde vai ter uma ênfase, uma ironia. E as aspas, usar com cautela. Você só usou certo até agora. Parabéns. Então aqui, ó. Então, só um erro aqui, ó, plural, tá? Os cartazes serem islamofóbicos. Beleza? Plural. Islamophobic, right? Oh, but at least when there's an LGBT march... Aqui tá certo, só letra maiúscula. Muslims don't throw homophobia... Ó. Perceba... Vamos lá. Perceba a diferença sutil. Perceba. Que tem entre eu dizer isso daqui com e sem esse artigo aqui, os. Quando há uma manifestação LGBT, muçulmanos não disparam agressões verbais contra gays. Dá a impressão, olha a sutileza da coisa, presta atenção. Quando eu falo que quando há uma manifestação, muçulmanos não disparam agressões verbais contra gays, dá a impressão que os muçulmanos são uma exceção e todos os outros, seja lá o que seja, cristãos, hindus, ateus, disparam agressões contra gays. Entendeu? Tipo assim, é como se eu estivesse excluindo os muçulmanos disso, ainda que com ironia. Agora quando eu falo os muçulmanos não disparam agressões verbais contra os gays, eu estou especificando que eu estou falando dos muçulmanos e eles já foram mencionados no vídeo, entendeu? A gente já sabe o assunto, são os muçulmanos. Então quando eu falo eles ou os muçulmanos, eu já estou deixando claro... Caralho, me bananei na explicação, mano. Espero que você tenha entendido, cara. Mas tipo assim, quando eu coloco o artigo, eu deixo mais específico de quem eu tô falando, sem tirar a ironia da frase dele, entendeu? Sem tirar a ironia. Muslims don't throw homophobic... Em resumo, fica simplesmente estranho sem o artigo, é isso. Sem o artigo fica estranho, e só porque ficou estranho eu fiquei procurando 1000 motivos de entendimento, etc, etc. Tá errado, e isso basta, ok? Gay people, right? Ó, letreiro aqui, letreiro, letra maiúscula, ok?
Ó, envergonhando gays, você foi aqui no shame, né? Envergonhando, shaming. Entendi que você foi pela raiz aqui. Mas tirando sarro, no Brasil a gente não envergonha gays em público. A gente tira sarro deles, entendeu? Ó, eles não têm. Eles. Quem tem? Eles. Plural. Circunflexo não tem. No singular não tem acento, no plural tem. Então, eles não têm com acento e. Ele não tem sem acento. Ó, aí você vai perceber aqui, essa parte aqui eu deixei mais natural, com cara de diálogo, né? Não diálogo, mas assim, deixei mais natural o que ela tá falando naquele contexto. Então, não dê uma olhada neste viadinho, pessoal. Não, olha esse viadinho, pessoal. Cheio de purpurina. Você não precisa falar, ele está cheio de purpurina. Entendeu? Olha esse viadinho, cheio de purpurina, que ela amaldiçoe. É muito mais natural. É claro, uma coisa que se perdeu aí. Eu traduzi isso aqui do inglês. Eu não sei, na língua dela, no árabe dela, o que ela falou exatamente. Eu não sei se ela usou palavras mais fortes, mais leves, se a entonação dela indica alguma coisa que eu não percebi. Quero que vocês entendam também que tradução envolve isso, algumas perdas. Isso aqui é irrevogável. Certamente se perdeu alguma coisa do árabe aqui, alguma nuance, talvez ou não, que eu não recuperei em português. Tenho que fazer? Não, não tenho que fazer, eu não sei árabe. Aceita e segue a vida. Só quero que você saiba que existe disso na tradução. Então ela tem essa tendência de neutralizar algumas coisas, certo? Eu dizer isso daqui, escrever isso em português, ó, eu escrever, olha esse viadinho, pessoal, cheio de purpurina, que a amaldiçoe, nunca vai ser a mesma coisa do que eu dizer o que ela disse em árabe no tom que ela disse, entendeu? Oh, but at least popular transgender... Ó, pelo menos tem youtubers trans protestando contra tudo isso. A sua construção ficou bem estranha. Eu não sei porque, se você entendeu mal, não sei se você foi cansando. Mas pelo menos, ó, não fez sentido quase nenhum em português. Ó, pelo menos popular youtuber transgender, entendeu? The YouTubers are speaking out against... Isso aqui é uma coisa que você veria numa revisão mais calma, sabe? Tipo assim, depois que você terminar de traduzir, você espera o outro dia, dorme, ou espera 1 ou 2 dias, e aí você revisa com outra cabeça fresca que você vai encontrar os seus erros. Pelo menos os mais absurdos. This, right? I'm a queer trans gay person. E não precisava de aspas, tá? Porque ela não interrompeu ninguém. Ó, queer, você traduziu queer como exótica, né? A gente já usa a palavra queer no Brasil, tá? E nunca usamos exótica nesse sentido. And I will happily support and defend. Ó, aqui só perceba que a minha construção ficou mais natural. Você já deve ter visto aí, né, quando eu te mandei aquele diff checker. All of my Muslim siblings. Eu vou acelerar um pouquinho, que não revisei nem 2 minutos, ainda vídeo tem 7 minutos, vou acelerar um pouquinho. Não fica muito grande, você vai ficar desincentivado a assistir tudo. Oh, but at least in the West, Muslim migrants have integrated and realized that LGBT Ó, tá tudo certo, não mexi nada aqui, hein? rights are a fundamental part of a... São parte... Fundamental. Eu coloquei fundamentais, fundamental. Progressive, caring society, right? Anderton Park Primary is the latest. Ó, legal. Eu acho que você pesquisou que o Anderton Park é o nome da escola, ou percebeu pela legenda automática e tal, né? Mas primário Anderton Park não é comum, como a gente diz aqui, primário, entendeu? Ou poderia ser a escola primária, né? Eu coloquei aqui, é a última escola, eu omiti esse primário, primeiro por questão de economia e porque não faz a mínima diferença para o entendimento do vídeo se é uma escola primária, entendeu? Não é informação tão importante assim. Então School in Birmingham to face protests calling for teaching about gay relationships to be stopped. Being Muslim and being homosexual unfortunately doesn't coincide one to Ó, aqui foi boa, tá? Sua tradução foi boa. one together. You must respect our rights. You must respect our moral way of thinking. And telling people. Ó, catei a... Ó, é só detalhe, mas ó, você vai aprendendo com o tempo. Catei a frase no meio do caminho, reticências.
Pra dizer que ele tá dizendo algo que a câmera cortou no meio da fala já. Telling people that it is okay for you to be Muslim and for you to be gay. Mr. Moffat, shame. Ó, esses 2 pontos aqui não fez sentido, tá? Mr. Moffat, no vocativo, ele tá chamando esse cara, evocando ele. Fulano de tal, que vergonha, entendeu? Shame, 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 shame. Oh. Still, this is just a tiny minority. A disturbing amount of Muslims living in the West. Ó, muçulmanos vivendo no Ocidente não, tá? Muçulmanos que moram no Ocidente, é como dizemos. Of Muslims living in the West would never support locking up gay people in cages. Ó, vamos lá. Aqui tá certo, beleza? O meu também tá certo. E o que eu fiz, eu só separei em 2 linhas aqui. Depois eu vou te ensinar isso. Não vou focar nisso agora. Esquece isso por enquanto, tá? Só obedece os caracteres, que é muito importante. Nunca iria apoiar. Vamos lá, quantos caracteres? Iria apoiar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 caracteres. Apoiaria, mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu poupei 3 caracteres ao dizer apoiaria, em vez de iria apoiar. Além de ficar mais sucinto em português, né? Never support lock cages. Right? 52%, over half of Britain's Muslims. Ó, um bom uso da meia risca aqui, beleza? Você colocou hífen, tá? É meia risca, o código é 01 Alt 0150. Meia risca, ela é maior que o hífen, menor que outra versão. Isso é detalhe. Depois a gente pega, esquece isso por enquanto. Só tô falando que apareceu aqui. Believe homosexuality should be illegal. Ó, acreditam que a homossexualidade deveria ser ilegal. É o artigo faltante que todo mundo falta com ele. Todo mundo, cara. Esse erro é clássico. Então acreditam que a homossexualidade deveria ser ilegal. Em português a gente explicita o sexo e a quantidade, entendeu? Em inglês não. Então eu tenho que explicar se é o muçulmano, se é os, quantos e o sexo deles. Oh, list of countries that stone or execute 2 pontos, agora 2 pontos eu coloquei, ó. Agora vai. gay people. Afghanistan, 99% Muslim. Iran, 99% Muslim. 97%, 93% Muslim. Somalia, 99%. Ó, você fez uma sacada sensacional aqui, quer ver? Some kind of connection here. Isso, ó, você não usou a palavra connection. Ó, ia ser tão óbvio ele falando com tanta ênfase, tão devagar, já imaginei alguém falando conexão. Você falou relação, em português é muito melhor. Connection here. Can't quite put my finger on it. Pronto, ó, quer dizer, pronto não, né? Isso é uma boa solução, porque é uma expressão idiomática, to put someone's fingers on something, certo? Então, não estou conseguindo ligar os pontos, cara, ficou perfeito, ficou, enfim, você já entendeu, né? A imagem mental que evoca na minha mente, ligar os pontos, é a mesma imagem mental que ele queria causar no público original do idioma original dele, entendeu? Can't quite put my finger on it. Still, it's not as if gay populists. Ó, teve um outro vídeo, não lembro qual que é, cara, que apareceu essa mesma estrutura, ele ficou um tempão repetindo isso. It's not like alguma coisa, it's not like outra coisa, it's not like outra coisa. Tá lá nos primeiros vídeos que eu fiz, não sei se é do Simpsons, etc. Mas assim, essa estrutura não é como se gays populistas, é muito estranha, entendeu? Porque ela você pegou da estrutura do inglês, né? Olha como é que fica mais natural em português. Não que alguma personalidade gay tenha blá 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 blá. Who tried to warn about Islam not being compatible with LGBT in the West were literally assassinated by leftists. Is it? Oh, still, at least we have brave Ó, brave não é brava, tá? É corajosas. Brave, corajosas, ok? celebrities like Mas eu entendi o erro, é normal. Ellen DeGeneres reaching out to Muslims to inform them that executing gay people. Ó, executar gays é errado, não execução de gays. Execução de gays é muito estranho, tá? Em todos os sentidos. Is wrong. And how did Muslims react? This is a Sharia law in Islam. Ó, Sharia, tá? Tem gente que escreve assim igual você escreveu,
tem gente que escreve com X assim. A gente já pesquisou, viu que o certo dicionário correto é escrever com X e acento no A. E a gente até poderia usar desse jeito aqui com SH+, mas como já em outros vídeos já estabelecemos que é Sharia com X, então vai ser Sharia com X para sempre, tá? Pelo menos nesse projeto. Ok? Então estou explicando aqui que existem várias grafias, não é exatamente um erro, é uma questão de escolha. Então o principal que você tem que absorver aqui, o ensinamento é: eu coloquei Sharia porque em outros vídeos já colocamos e temos que manter uma consistência interna entre nossos vídeos, beleza? Então, Paul Joseph Watson Brasil, Sharia sempre será com X e acento no A. Claro? An LGBT is never a... Ó, a gente nunca usa a palavra ok na legenda, tá? Ok, nem minúsculo nem maiúsculo, em hipótese alguma você vai usar a palavra ok. Okay. Porque ok não é palavra portuguesa, só por isso, tá? If you guys know why this law is implemented, I'm... Ó, esse porquê não tá certo, tá? Por exemplo, se vocês sabem por quê, aí é separado sem acento. Agora, se vocês souberem o porquê, ele vira objeto direto, ó, como se fosse um substantivo. Se vocês souberem o porquê, aí sim, junto com acento. Beleza? Eu não vou falar das regras do porquê aqui não, porque daí eu vou sair do foco do vídeo. Estou revisando a legenda, tá? A gente pode falar sobre os porquês em outra hora, se você tiver dúvida. Mas assim, não tem muito segredo não, beleza? I'm sure this whole boycott won't start. Brunei is a peaceful and independent country. Our Sultan is just implementing the rules that has already been made a very Ó, e foi bom, a construção foi boa. long time ago. They punish those. They punish those who do wrong according to their religion. De acordo com a sua religião, fica ambíguo. De acordo com a religião deles, tá? Quando eu falo a sua religião, a sua quem? A sua minha que estou assistindo? A sua de quem lê o Twitter? A sua do Paul que está lendo esse Twitter? A sua religião de quem? Religião deles, só para deixar claro. Não está errado, questão de escolha e clareza, ok? Oh, but still, it's not as if... Ó, não é como se, não que um grande número, entendeu? E se não é como se, não é como se, não é como se, fica estranho, tá? Large numbers of Muslims in the West support Sharia law, which is the foundation of anti-gay oppression across... Oh, but still, it's not as if we literally have Sharia... Ó, aqui o... Caralho. O erro é o mesmo, tá? Então não vou nem repetir. Você já aprendeu. Ocidente com letra maiúscula sempre. Quando você coloca letra minúscula, você desvaloriza, tá? Ocidente. Até tem isso na questão da grafia, letra maiúscula, minúscula, você pode emitir um juízo de valor ali. Qual a consequência de eu escrever o nome de um político, como Lula ou Bolsonaro, com maiúsculo ou minúsculo? Percebe que isso já indica uma coisa sobre mim? Quando eu escrevo Deus com maiúsculo ou minúsculo, isso já não denuncia uma posição filosófica? Quero que você vai sentindo essa diferença também, sabe? O efeito que dá, a consequência de você usar maiúsculo ou minúsculo. In the West, where gay people are threatened and told to leave areas of major cities, right? Whitechapel in East London. A hardline vigilante group is trying to impose Sharia law on unsuspecting members of the... Ó, pessoas desavisadas, ficou muito boa. Unsuspecting members, blá blá. Pessoas desavisadas, ótimo. O único erro aqui foi essa crase, tá? Não existe essa crase aqui. Yeah, you're gay, mate. Get out of here, mate. Ei, gay. Rimou, legal. Mas, ô seu gay, cai fora daqui, viado. Olha aqui, como tá mais coloquial, mais a nossa gíria. Imagina um carioca, um paulista, sei lá, enxotando um gay. É assim que ele faria. E não assim. Eu não consigo imaginar um carioca preconceituoso falando: Ei, gay, vai embora, seu viado. Mas eu imagino: Ô seu gay, cai fora daqui, viado. Né, com sotaque de carioca. Percebe a diferença? Eu tô trazendo essa fala aqui dele, eu tô trazendo, tipo assim, pro nível social desses caras, pro estilo deles, entendeu? Get out of your fag. But still, até o sotaque do cara denuncia um pouco, o jeito que ele fala, denuncia ó, a classe social dele, vamos dizer assim. Get out of your fag. But still, it's not as if these fine gentlemen... Apresentáveis senhores, ficou bom, tá? Só que assim, ficou muito grande, apresentáveis senhores, um pouco enfadonho, então... Esses cavalheiros.
Gentlemen, acid attacked a group of men. Ó, Slurs, right? Gentlemen, acid... ó, a primeira coisa aqui, vamos lá. Essa legenda sua ficou enorme. Eu não vou contar os caracteres aqui por questão de tempo. Eu tenho certeza que passou muito do limite, tá? Então não pode. É uma coisa assim, você tem que focar no começo. A questão daqueles artigos que eu falei, de especificar o sexo e a quantidade de quem está sendo mencionado. E a quantidade de caracteres, cara, é primordial, tá? A quantidade de caracteres vai ser o principal, porque é o que vai poupar retrabalho na revisão. attacked a group of men. Ó, não que eles jogaram ácido, não que eles tenham jogado ácido em um grupo. Porque é uma hipótese, vamos dizer assim, né? Com ironia ou não, é uma hipótese. Ah, que eles tenham jogado ácido. Então, que jogaram ácido, tenham jogado ácido. Em um grupo de homens próximo... Aí, cortei aqui. Uma boate gay enquanto gritavam ofensas homofóbicas. Beleza, correto. Só questão de espaço aqui, né? Homophobic slurs. Oh, but still, it's not as if this transgender... Ó, aí, aqui tá certo, ó. Este transexual. Por que este? Primeiro porque eu ainda não falei dele. Eu vou falar dele agora, ou seja, ele tá na minha frente. E porque eu estou apontando. Eu não estou apontando, mas estou mostrando na tela. Beleza? Então esse é outro ponto. Este tá aqui na tela e vou falar dele adiante. Se eu já tivesse falado dele há 30 segundos, seria esse. Esse que você já sabe quem é. Então não que esse transexual foi humilhado, não. Tenha sido humilhado, socado e xingado. Taunted in Arabic by a group of Algerians during a protest in Paris, right? Oh. Julia later made clear that the attack had nothing to do with the Algerian community but was carried out by ignorant... Pronto, tô ficando sem tempo, velho. Tem que trabalhar daqui 1h15, tem que estar lá já, passando o cartão. Então eu vou acelerar mais aqui. People regardless of their origin or religion. But still, when that first gay marriage happened in the UK, Muslims happened in the... Isso, UK e Reino Unido, beleza, tá? Às vezes ele fala UK se referindo só à Inglaterra. Aqui não ficou claro, então deixei Reino Unido, beleza, mesma coisa. A Inglaterra tá dentro do Reino Unido, segue a vida. The UK, Muslims embraced it with open arms, right? Homosexuality is prohibited in Islam. Nikah is between a man... Ó. UK, Muslims... Os muçulmanos aceitaram de braços abertos. Os muçulmanos aceitaram quem? Os muçulmanos os aceitaram, tá? Porque os muçulmanos aceitaram, não. Quem aceita, aceita algo ou alguém. Então, o que eles aceitaram aqui? O casal gay, blá 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 blá. Embraced it with open arms, right? Homosexuality is prohibited in Islam. Nikah is between a man and a woman. This is a joke. World goes towards barbarism and retardation. Shame on such nasty Aqui ficou bom esses tweets. Is not human when he... Ó, um homem que se deita com outro homem não é gente. Essa seria uma maneira de um islamista brasileiro, Deus me livre, dizer com tanta clareza, entendeu? Não é gente. Não é o homem, não é humano se ele deita com o outro. Ah, não é humano por quê? Porque é um cachorro? Não, não é humano porque não é gente. Entendeu? And is not human when he is in bed with another. Homosexuality is unnatural and plainly wrong. They are not claramente errado. Not Muslims. Those who are real Muslims know well that Islam doesn't accept this nonsense. Stop ruining our religion. Mate. Ruining our religion. Mayologists. Destrua eles. Não está gramaticalmente correto, apesar de não parecer estranho. Allah os destrua. É assim na norma culta, tá? Os destrua. Oh, but still, all those refugees welcome protests surely made the point that gay people are really nice and loving and caring and shouldn't be beaten up at all. Devem ser agredidas por ninguém. Não devem apanhar. Ó, agredidas por ninguém. Apanhar resolve a situação tradutória aqui, resolve, deixa claro, fica tudo certo, poupa caracteres, poupa o olho e o cansaço cognitivo do leitor, entendeu? Beaten up at all, right? Oh, but anyway, forget about all that. Isn't this just about changing our bigoted... Olha como que a expressão o X da questão solucionou legal o que ele disse, ó. Não é tudo isto sobre mudarmos a nossa, ficou muito estranho, ó.
Mas quando eu falo, olha o X da questão. All that. Isn't this just about changing our bigoted, racist view of the world after... E olha o tom de pergunta. Quando eu coloco a interrogação, olha o tom de pergunta da voz dele. Racist view of the world after all. Of the world, né? Quando sobe o tom no final. The hijab, which represents the male subjugation of women across the Islamic world, which the failure to wear leads to the arrest, incarceration, and... Não precisa falar das mulheres, porque a gente já sabe que tá falando das mulheres aqui, né? Já falou delas aqui, então você pode omitir aqui, ó, a tortura das mulheres, porque você poupa caracteres, entendeu? Sempre condensar, fala, condensar. Of women across the Islamic world is now a proud symbol of feminism. So why can't we just pretend that the industrial oppression of gays across the Islamic world actually represents the liberation of gays across the... Libração, você colocou aqui, né? Liberação. Foi só um erro de digitação aqui. Liberação. Islamic world. Hey, in defense of Muslims, unlike progressives, at least they have consistent principles. Beleza, é isso aí, irmão. Então eu tentei fazer um feedback mais resumido aqui. Tô correndo contra o tempo, cara. Eu vou te mandar esse vídeo para você assistir. E espero que você aproveite, veja com atenção, porque assim, dá um pouquinho de trabalho fazer, mas eu gosto de fazer. Eu adoro ver evolução, cara. Então eu já vi aqui que você tem muito potencial, umas sacadas muito boas, para quem só tinha lido aquele documento que eu escrevi no começo. E já fez a primeira legenda, com algumas sacadas assim, não fugindo muito da quantidade de caracteres, com algumas exceções. Ficou muito bom, cara. Então é isso aí, tá? É nóis.